Eu sei que esse áudio poderia estar melhor, gente, mas meu microfone não tá colaborando. Oi, gente, aqui é a Bruna, hoje eu quero falar com vocês a minha opinião sobre Ecos da Pam Munhoz Ryan. Gente, o Newbery não erra. O céu é azul, a terra é redonda e o Newbery não erra. Quem não sabe o que é Newbery, clica nesse card aqui em cima. Agora vamos falar desse livro lindo. Aqui tem que explicar um pouquinho aqui, porque no começo eu admito que eu fiquei um pouco confusa. Ecos começa com a história do Otto. Ele é um garoto que tá brincando de esconde-esconde e ele se esconde na floresta. E ele acaba se perdendo e ele encontra 3 irmãs. Eins, zwei e drei. E eu tô falando tudo errado, porque esse aqui só é 1, 2 e 3 em alemão. Tô tentando fingir que eu sei alemão, mas não sei. Só que ele meio que já conhece essas irmãs, porque o livro que ele tem é justamente a história delas. Especificamente, ele encontrando elas. Essas 3 irmãs fazem parte de um conto de 3 princesas que foram deixadas na floresta aos cuidados de uma bruxa, e a bruxa só deu o nome delas de 1, 2 e 3. E aí eu fiquei, tá, então o livro vai ser sobre isso, né? Não. Esse conto inicial é só pra explicar uma coisa que vai conectar todas as outras histórias, e basicamente música. A gente tem 3 personagens diferentes aqui que a gente vai acompanhando em 3 momentos diferentes na história. O primeiro é o Frederick, que é um garoto que mora na Alemanha em 1933, e ele tem um talento nato pra música e pra ser um maestro. A segunda história é do Mike Flannery e do irmão mais novo, Frank. Eles são órfãos, moram nos Estados Unidos, e eles cresceram com a avó tocando música, ensinando música, e acabaram que eles aprenderam também. E a terceira história é da Ivy, uma garota que todo ano tem que mudar por causa do emprego do pai, e também é apaixonada por música, principalmente gaita. Bruna Lerra demorou pra ver que aqui na capa tem uma gaita, né? Então já sabemos que gaita é um negócio importante na história. Todos os personagens são músicos e a música conecta todos eles em situações diferentes da história. Eu sempre acho muito interessante livros que tem música, porque é algo que você tecnicamente não consegue entender na história. Tipo, só se você for músico também você consegue meio que escutar quais são as notas e como é que flui e tal. Mas aqui eu não tive tanta dificuldade quanto eu tive com outros livros que tem música como algo importante da história, mas eu também não tenho essa conexão tão forte com música pra entender os sentimentos deles aqui. Quando eu comecei a ler, eu fiquei confusa. Tipo, ó, tem a história do Otto, tem a história das 3 irmãs, aí tem essas 3 histórias aqui. Aí eu fiquei, gente, eu ainda não entendi como que essas histórias vão se conectar, como que isso vai dar. Eu não tô entendendo o que é que tá acontecendo. E aí, aos pouquinhos, eu fui entendendo. E aí eu fiquei, gente, que essa autora fez aqui pra conectar isso. Primeiro que ela brincou com as minhas emoções. E ela queria fazer pra doer mesmo. E faz pra doer. E a gente fica feliz, e a gente fica triste, a gente fica feliz. E para de brincar com o meu coração. A escrita da autora eu achei muito, muito tranquila de ler. Esse aqui eu fiquei, gente, isso é um livro infantil maravilhoso. Porque pra mim é um livro infantil que realmente trata crianças como pessoas. Não só, ah, vocês são criança, vocês não entendem nada, fica quietinho aí, sabe? Tratar o leitor como uma pessoa que entende ali. Não fazer, ah, vou usar umas palavrinhas mais aqui, vou amenizar isso aqui porque é criança, porque é adolescente. A sensação que eu tive é que o livro realmente falou, olha, vocês são crianças, não deixam de ser pessoas, não deixam de ser importantes, não deixam de ter uma voz, uma opinião e um destino pra vocês cumprirem, sabe? É uma coisa muito... Esse livro produz uma coisa que eu não sei explicar direito. Volta pro roteiro, Bruna, por favor. A escrita da autora me pareceu muito semelhante com a escrita de outro autor que eu não lembro, mas não semelhante assim, tipo, ah, tá copiando, mas essa aura de, tipo, é uma escrita muito fácil de ler, muito gostosa de acompanhar, dá pra ler super rápido, assim, quando você vê vai fluindo. As 3 histórias têm mais ou menos o mesmo tamanho, assim, dá pra ver bem marcadinho no livro quando terminar uma começa a outra. Basicamente dá pra ler, tipo, uma história a cada sentada, assim. E corrija-me se estiver errado, mas é meio que um realismo mágico, né? Ou eu tô ficando louca. Ele pega antes da Segunda Guerra Mundial, ali no comecinho e um pouco mais pro meio, pro final da guerra. E eu acho muito legal como a autora mostrou o impacto da guerra sendo completamente diferente pra cada um. Pra alguns era muito mais forte do que pra outros. Pro Frederick, que tava ali na Alemanha, até antes mesmo de começar a guerra, de começar Hitler tendo aquele poder inteiro que ele tinha. Gostei muito como ela mostrou a Segunda Guerra ali como um plano de fundo, mas não sendo sobre a guerra diretamente. Não é uma história de guerra, de sobreviver à guerra, mas meio que consequências da guerra, sabe? Como que ela afetou a vida de pessoas que nem estavam no meio da guerra. Cara, não é à toa que esse livro ganhou o Newbery Honor. Eu imagino quem foi que ganhou o medal. Rapaz, quem ganhou o medal desse ano deve ter sido muito bom, viu? Eu achei o livro... Eu pensei das 3 histórias quais que eu gostei mais, e foi difícil porque, assim, eu gostei muito do contexto do Frederick. Eu achei ele um personagem muito cochoquinho, assim, um personagem que, tipo, ai, que legal. E como ele se expressa da paixão dele pela música. A família inteira dele é muito conectada com música. Eu achei isso muito, muito legal. O Mike já foi mais afastado, assim, eu acho que a história dele talvez fosse uma história... Teve mais tchan ali, tipo, uou, aconteceu isso. Mas eu acho que no final eu acabei gostando mais da história da Ivy, porque eu gostei mais da personagem em si. Eu achei que ela tem uma voz mais poderosa, assim, achei que ela tem mais posição
na história dela. Eu não sei como é que eu consigo me expressar, mas tipo, as crianças aqui reagiam às histórias, mas ao mesmo tempo elas estavam fazendo a sua mesmo, sabe? Elas estavam indo contra coisas que aconteciam com elas para fazer a própria história. Eu achei isso muito legal. Eu acho que a Ivy foi a que mais fez isso, acho que por isso eu gostei mais dela. Eu tenho que comentar que teve alguns momentos que eu fiquei com o pé atrás aqui na tradução. Eu vi algumas coisas que eu fiquei, eu não sei se eu faria essa escolha não. Um ou outro erro de revisão também. Acho que tudo isso são erros humanos. Acontece, infelizmente, são coisas que podem e devem ser corrigidas em outras edições. Eu sou muito ruim de ver erro de revisão, eu tenho que admitir. De tradução já acaba que é mais fácil, mas revisão tem que ser alguma coisa muito descarada mesmo pra eu conseguir ver. Aí eu paro, leio assim e fico, pera. Não, pera. Literalmente assim que eu fico quando eu acho um erro de revisão, gente. Independente disso, eu acho que Echoes é uma história linda. Eu achei um livro infantil muito, muito bom, que com certeza muitos adultos vão gostar. Quem já estiver nessa fase da vida que tem mini humanos por perto, tá aqui uma ótima, ótima leitura. Muito bem escrita. Eu não sei se é um dos meus favoritos desse ano, mas é um livro que eu vou sempre pensar, tipo, ai, queria ler alguma coisa gostosinha, assim. Echoes. Com certeza eu vou recomendar. Eu dou 4 estrelas no final pra ele. Como vocês sabem, 4 estrelas é basicamente a minha nota máxima, assim. Eu já falei sobre como que eu avalio leituras. Tá nesse vídeo aqui do lado se vocês quiserem ver. Aqui em cima tem outra recomendação de livro que eu acho que vocês vão gostar. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de Echoes, se já leram ou não. E eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Tchau!